Eu fiquei muito feliz pelo convite, porque inaugura uma série de inter-relações que a Escola da Cidade vem fazendo e pretende fazer cada vez mais. Eu queria começar um pouco pela história da Escola da Cidade. O que é, né? O que foi esse momento de encontro? A Escola da Cidade, ela foi um mito de origem de um grupo de arquitetos. A gente dava aula numa escola particular, montamos um curso que era um curso para arquitetura e urbanismo, agora a gente não fala um sem falar o outro, e montamos o curso para que o aluno tivesse pela manhã e pela tarde uma formação contínua, onde tanto a teoria como a tecnologia pudesse passar para o ateliê e aonde não houvesse grandes diferenças, nem fosse o projeto o carro-chefe, como sempre é o projeto de arquitetura, aquilo que regimenta todos os conhecimentos e é sobre a sua égide de que tudo funciona, mas que a gente pudesse ter a chance de dialogar com um certo nível de compreensão e proposição, a princípio, com as cadeiras de teoria e de história, com as cadeiras de técnicas e tecnologia e posteriormente com desenho, lógico, e posteriormente com toda a gama de conhecimento que está inerente no projeto arquitetônico. Fizemos esse curso, aumentamos assim o número de alunos, triplicamos o número de alunos, ficamos felicíssimos. Quando essa equação financeira foi resolvida, o curso de integral foi destituído, porque havia inadimplência. Nessa época, como hoje, os melhores alunos eram absolutamente incapazes de pagar. E nessa equação, segundo eles, os benefícios não cobriam os custos e a gente pediu demissão. A gente foram 40 professores. E disse, bom, a gente está com um projeto pedagógico montado e tem um corpo docente significativo, porque eram sempre pessoas ligadas à área de projeto com escritório, mas com uma proposta de ensino, por uma série de razões. Então a gente montou o processo do MEC e entramos em 96. E constituímos aí sim uma associação de professores, que chama Associação de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, que passou, de São Paulo, que passou a ser a figura da mantenedora. Pela primeira vez, a mantenedora tida pelos professores, é uma mantenedora de ensino superior, tida pelos professores que diziam respeito. A associação, como núcleo duro, não recebe para tal, a gente passaria a receber quando começasse a dar aula. A aprovação do MEC demorou de 96 até 2001. Ela só chega em agosto do ano passado. Então a gente passou esses 5 anos se reunindo toda noite da sexta, todo sábado, e às vezes assim, quebrando o maior pau, porque o que a gente poderia fazer em termos de aperfeiçoamento didático, de pesquisa, a gente estava resolvendo questões burocráticas seríssimas. Por quê? Porque não se tinha sede, não se tinha... quem já passou por uma comissão de verificação do MEC sabe que é extensa, né, a lista de equipamentos, mas foi se adquirindo. Quando o MEC fez a segunda visita, a gente já estava com um terço da biblioteca, que foi fruto de um trabalho feito com o Instituto Itaú Cultural, já tinha os laboratórios, se montou até onde se pôde. O mais oneroso era a biblioteca, os laboratórios de informática, porque tinha que ter um PC, né? E aí, como era PC, tinha que ser razão de 1 para 1, não havia condições. A gente pediu 60 alunos anuais. Então, a gente só tem um vestibular e são 60 pessoas. Mas, finalmente, essas coisas foram feitas, resolvidas, as próprias custas, dos momentos cruciais que entrou capital externo, de pessoas que compraram a ideia. Se não houvesse entrado, a gente não teria ultrapassado, mas entraria de outra maneira. Você fazia, não acredita em milagre. Mas que ousai. De qualquer maneira, os momentos mais cruciais, você tem que ter um projeto. O milagre, assim, a providência só tem quando você toma a providência. Então, não existe providência. Eu inverteria brincando, eu diria assim, né? Existe projeto. E há milagres. Exato. Se existe projeto, haverá milagres com certeza, né? Porque é uma coisa que se comprovou maior do que a gente. Quando a gente notou isso, então a gente
deixou de brigar entre si. Foi assim, 6 anos de uma loucura intensa. Mas a gente aprendeu a não ter, a esperar que acontecesse e não parar de projetar. Isso acho que foi uma das mais conquistas maiores. Aprendeu a não ter mais gastrite, não ter mais... Você vai sumir um aluguel de 15 mil. Né? Né? Aí vai assumir um aluguel de 15 mil sem o vestibular estar pronto. Você não tem divulgação, porque foi aprovado em agosto, tem que fazer divulgação em setembro, outubro, tanto que a gente vai começar em abril, e não sabe se vai ter 60 alunos para fazer a equação funcionar, porque isso não funciona. Está funcionando, a equação monetária é a última que vai funcionar, a gente sabe disso. Mas quem está lá dentro está entendendo o que acontece. Nesses 6 anos, e eu acho que isso é o ganho, o ensino, que foi o mentor de todas as coisas, né, que a gente chamou de mito de origem, que acho que é por isso, sem mito de origem não há sobrevivência de nenhum tipo de projeto. Eu acho que vocês estão colocando avante um mito de origem ancestral, de como o raciocínio se dá, né? Eu achei tão bonito hoje a experiência de vocês, de como é que o raciocínio funciona e como, felizmente, há meios de fazer com que isso se expresse. É muito feliz, né? Um espaço, um tempo de uma felicidade suprema. Essa coisa de mexer com a enciclopédia. E aí, nesses 6 anos, essa espacialização criou um esquema polinucleado, que a gente fez um organograma, mas eu vou mostrar só o organograma, né, na transparência, mas eu queria mostrar graficamente, mas eu queria falar um pouco da composição espacial, e aí seria ótimo que vocês me ajudassem a montar isso espacialmente. Pode, né? A é a USP, a gente botou o SP pequeno, porque senão ficava USP, não era USP. Né? Talvez mude para a EA. Legal. Esse quadro mais ou menos representa a associação com a nave e os núcleos ao redor. Aí você vê o núcleo de ensino, que é o responsável pela escola, que chama escola e graduação, o núcleo da biblioteca, que agora é o núcleo da informação, que é onde as coisas podem tanto serem transmitidas para a comunidade acadêmica como para a comunidade com quem a gente trabalha, para a cidade, enfim. O núcleo de aplicação, que é o que a gente chamaria de extensão, né? Que aí é onde você vê que é esse da direita que tomou o maior número de links, digamos assim, pela questão da sobrevivência. Foi aí que a gente começou a ganhar dinheiro para poder tocar avante um monte de possibilidades. O núcleo da pesquisa, os cursos livres, que seriam cursos regulares, talvez que fazem interface um pouco com a extensão, e o núcleo de pesquisa. O que eu queria que a gente olhasse nesse organograma era a possibilidade disso ser um móvel gigante, aonde cada esfera pudesse tocar com cada esfera e fazer um som harmônico. Por quê? O que é que acontece? Quando a gente viu que o que levou a gente montar esse grupo é que, a gente não estava satisfeito com o ensino universitário de arquitetura. Por quê? Porque você tem departamentos, todos os departamentos não se falam entre si. Você não tem... Conheço essa história. Você conhece, né? Eu também sofri essa história na Federal de Pernambuco, eu sou da Federal de Pernambuco. E é difícil até a compreensão dentro do departamento, quem já está vivendo sabe, e quanto mais você ampliar esse departamento. A primeira coisa que a gente disse foi o seguinte: a gente quer organizar por ano, e os professores dos anos são mutantes, né? Quem vai ter a força motriz das coisas são os projetos. Então não importa se você está no quinto, no quarto, no terceiro, se você está engajado num projeto ou de pesquisa ou de extensão, você tem como levar o seu conhecimento a várias pessoas, independente se você está trabalhando, é o grupo que se mantém. Se você tem a possibilidade, a concatenação de ideias que possibilite uma vida mais longa como pesquisador ou como um cara que vai a campo e trabalha, você vai perdurar enquanto o seu trabalho, né, nutrir a sociedade e ser nutrido. Aí a segunda pergunta, a segunda não tem essa cronologia, não tem primeiro e segundo, mas a segunda coisa que eu queria dizer é assim, para quem a arquitetura vai trabalhar.
E aí a gente parte do pressuposto que a arquitetura... Eu vou ler uma coisa que é do Lúcio Costa, que é o projetista de Brasília, e aí ele diz o seguinte, do que é arquitetura. Enquanto satisfaz apenas as exigências técnicas e funcionais, não é ainda arquitetura. Quando se perde em intenções meramente decorativas, tudo não passa de cenografia. Mas quando, popular ou erudita, aquele que a ideou, para e hesita ante a simples escolha de um espaçamento de pilar ou da relação entre altura e largura de um vão, e se detém na procura obstinada de justa medida entre cheios e vazios, na fixação dos volumes e subordinação deles a uma lei, e se demora atento ao jogo dos materiais e seu valor expressivo, quando tudo isso se vai, pouco a pouco, somando, obedecendo aos mais severos preceitos técnicos e funcionais, mas também aquela intenção superior que seleciona, coordena e orienta em determinado sentido, toda essa massa confusa e contraditória de detalhes, transmitida assim ao conjunto, ritmo, expressão, unidade e clareza, o que confere à obra o seu caráter de permanência, isto sim é arquitetura. E a gente decidiu, isso está no folhetinho de começo do curso que eu trouxe, não sei se vai dar para todo mundo, mas eu entrego mais depois, eu mando pelo correio, que é o para que viemos, que somos, quem somos, etc. Foi o manual de vestibular. A gente abandonou um pouco essa definição, que é a definição, então, teve que abandonar. O que é que a gente tem que esquecer? Né? Porque, para partir da condição que tudo é arquitetura. Absolutamente toda expressão. A arquitetura é aquilo que concerne a construção. E não é aquilo que é construído, é aquilo que concerne a construção. E ela vai depender da natureza e da técnica para se expressar. E se o que a gente vê, comandado por uma especulação que tomou conta da cidade, por uma questão de urgência de habitações, né? Que é aqui, porque a gente teve uma revolução industrial muito peculiar, que é na Europa, que teve um pós-guerra, duas pós-guerras, que é nos Estados Unidos, que teve um boom econômico, etc. E que tudo foi entregue às emergências, e a gente teve a cidade construída a mercê dessa grande especulação. Se isso acontece, é falta, em última análise, de uma cultura arquitetônica. Então, a gente tem que responder pela cidade que habitamos. Senão, é muito interessante você elege 5, 4, 3 arquitetos, vive, né, a delírios estéticos que não são tão aprazíveis daquilo, participa de concurso, faz suas utopias, encerra sua carreira e diz, fiz o que tinha que fazer. Não dava mais para se satisfazer com isso. Porque a gente não é mais prima dona, nem a segunda, nem a primeira. A clínica do Jordão maravilhosa estava lá já, a fundação com estrutura pronta, tudo implantada, a mulher cismou que queria um neoclássico francês. Eu não tinha de onde tirar um neoclássico francês, nem que eu quisesse. Né? Disse, olha, eu deixo, não tinha nem parede. Ela cismou até com a janela, claro, o neoclássico francês tem que ter uma janela. E eu tentei, porque assim, eu sou um pouco persistente. Mas eu fiquei numa ambiguidade desgraçada, porque não tem, a coisa que nasce. Tem muita coisa que é flexível, mas tem coisa que não nada, você é flexibilizado. E é muito sincrônico de quase todos os arquitetos que estão nessa barca, né? Porque uma coisa é você trabalhar mais velho, um Oscar Niemeyer, quem procura um Oscar, quem procura um Paulo Mendes, sabe o que é que vai querer, né? Porque sabe a arquitetura do rapaz. Né? Então eu sei que eu tenho identidade, mas a gente que não tem reconhecimento formal, quem procura a gente quer fazer o que está dentro do seu coração, o que é muito legítimo. Absolutamente legítimo. Eu me lembro de uma conversa que o Paulo Mendes teve com a senhora que ela procurou, porque o marido era empresário, muito rico, e o IN agora é construído com o Paulo Mendes, que está na... Sempre foi genial, mas está no top das vontades. E aí ele colocou o quê? Viga, janela, né? Janela, porta, vidro maravilhoso. Mas eu ando nua em casa. O que eu vou fazer numa casa que eu ando nua em casa? É um direito dela não querer se mostrar, nem botar cortina, nem se pôr cortina. Aí ele responde, minha senhora, o mundo tem muito mais coisa para se preocupar do que ver a senhora nua. Resposta absolutamente sapiente. Ele não vai dar essa resposta, a gente não. Então, vamos fazer então tchau. Então ele disse assim, ó, vamos fazer o seguinte. Essa pergunta
ter que ser algo que tenha um apelo social e uma real necessidade, né? Que é a cidade na sua dimensão maior. É praças que a gente não tem, calçadas que a gente não tem na nossa cidade, está no almoço conversando. Está cheio de coroa de Cristo antigamente, agora é grade mesmo. Né? Em tudo que é muretazinha, para o cara não sentar, nem a gente que tem teto, não pode nem colocar isso aqui enquanto atende o celular. Você tem que atender o celular. Porque não tem aonde apoiar, mas a cidade não tem mais brincadeiras. Então a gente veio um pouco para reaver essas delicadezas urbanas, que é como é que você socializa, né? Como é que você exerce o papel de arquiteto e urbanista no seu sentido de criar socialização. Bom, isso no papel da criação. E o outro é no papel da melhoria do que existe, porque fechar os olhos em cima de toda a riqueza de projeto que a gente tem numa cidade como São Paulo, Rio, Cabral, Turi, um pouco. Né? Diante da necessidade do homem circular, conversar, tomar conta dos seus filhos. E aí a gente começou a ver que dá pé. E o grande constrangimento é: pega 40 profissionais arquitetos na sua efervescência de vida, porque só tem agora é hoje só, né? Terça-feira de carnaval. Então não é terça-feira de carnaval, é hoje só. Então como é que você pega esse pessoal e cria um batalhão que ia ser avassalador para a cidade? O que tinha que fazer? Projeto ia cobrar menos, porque tinha subsídio de escolas, e a gente vai ser como é a Associação de Escritório Brasileiro, e vai arrebentar o mercado. Como é que a gente vai fazer com que a gente projete no projeto? Não tem, só projeto não tem. E aí essa coisa de você escolher quem não pode pagar foi uma bênção. Porque nenhum escritório faz, é muito pouco, né? Só as ONGs, existe. Você conta, não dá 5 escritórios dentro de São Paulo que são ONGs que trabalham com periferia, com conjunto habitacional, com urbanização de favela, com o que tem de bom de trabalhar. É ótimo trabalhar com o pessoal. Eu não trabalho no campo, mas eu prefiro isso do que um meu clássico francês. Isso vai arrebentar a minha ilusão. Olha só, no meio, assim, o que tem isso que ver com a distinção entre micro e macro? Aí que tá. Quanto menor você fecha o foco, mais complexo fica. Não tem escapatória. Porque, por exemplo, você se debruça em cima de um vale. Pequenininho aquilo ali, você sabe. Você tem que resolver ali. Questão de toda a drenagem. Questão de recolhimento do esgoto que vai para baixo. Você tem que puxar o esgoto antes de chegar ao vale propriamente dito. Você tem que isolar ou não. Ou criar área verde com aquele regato que você tem ainda de água. Quanto mais você isola, não existe. É meio fictício. A questão da escala é uma questão fictícia. Quer dizer, ela não é uma questão fictícia quando você diz assim: a vírgula separa a unidade dos seus fragmentos. E eu só vou trabalhar até antes da vírgula. Depende da tua unidade. Né? Porque se for quilômetro, você não pode abandonar. E se for um cientista, nem isso, né, coitado? Porque ele vai para os micros, das bactérias, da pestilência, não dá. Então você tem que eleger a sua unidade, mas a escala é uma questão fictícia. Então eu me lembro, a minha tese de doutorado, desculpe ser assim, autorreferente, mas foi aí quando eu descobri que eu peguei a depressão sertaneja que ia de Petrolina até Paulo Afonso, que são 350 quilômetros. E fui de cima para baixo uns 100 quilômetros, né, que vinha, pegava o Dermin aqui. Então vamos trabalhar aqui porque pode ser que depois melhore. Estava tão ruim que não chove, onde tem mais água, mas você não tem água, todos os processos de irrigação foram falhos. Mas a gente errou de cabo a rabo no Nordeste. Qualquer dia a gente para só para conversar a respeito disso. Se houve um acúmulo de erro assim, tecnológico, ideológico, ali teve, e técnico, né, no sentido de escolher a pior das técnicas para ir. Cara, como é que a gente pode errar sistematicamente e continuar errando sistematicamente até hoje? E não tem como você reverter esse processo se você não coletivizar, se você não botar muita gente para trabalhar. E aí, outra coisa que a gente não aceitava mais na profissão, que era o grau de solidão. Cara, a gente... Não, você vê, a maioria está tudo embriagado, drogado. Eu estou sentindo não adianta, né? Porque a gente já está fazendo o clássico. Quer dizer, a gente está num grau de degenerescência imensa.
quando você vê a riqueza do mundo, né, que a gente chama de periférico, existe centro em todos os lugares, centro histórico em qualquer canto. Né? A gente escolheu estar no centro da cidade de São Paulo porque não é que eu habite o centro habita na gente. Porque é tão, assim, é tão forte estar ali e chegar às 7 horas da manhã e ver o pessoal saindo, porque na Remo Freitas, na General Jardim, Roberto Freitas, que é a zona. Né? E que agora é maravilhoso. E agora tem umas boates que são boates teatro. Então o pessoal da dança, do teatro está chegando, então você tem aquele espetáculo que é tudo muito mais simples de assimilar, é gente, né? Totalmente gente. Você vê, uma rua que tem a Aliança Francesa, o Instituto Cultural, a Livraria Duas Cidades, o Caetano de Campos, acho que é o Apolis, que é um instituto de pesquisa, né? Tem na frente uma Secretaria de Saúde, tem do lado o Teté, né? Tem todos os cafetões na esquina que são absolutamente inconvenientes, falam alto. Não, só ser cafetões, com mais preconceito que eu não quero ter. Quando eu olho para aqueles caras, eu não gosto. As meninas são muito queridas, os travestis, são super gentis. Eu acho que ele está tão seguro. É tão ilusória a questão de segurança que a gente deixa o carro na frente. E aí eu cheguei e ainda estava a porta aberta. Eu disse, puta, mais um som que eu tenho que comprar, ora bola. Abri intacto tudo. Sabe o que eles roubaram? Um creme hidratante. Eu disse, é aqui mesmo que eu quero estar. A gente não tirou todas as grades que a gente botou. Quem está fazendo a reforma devagarinho. Tirou as grades, tirou as coroas de Cristo, tirou as gradezinhas que ficavam no canteiro que o pessoal senta, e pegou uns seguranças que já estão acostumados a ficar na cidade porque já conhecem a zona, e tira o cara cordialmente, ó, vai chegar o doutor, é melhor você sair, acorde, né? Bota a marquise aqui, dá uma limpadinha porque ficou a zona total. Mas não são brutamontes. Como é que a gente aprende a se socializar? E aí criar arquitetura e criar urbanismo dentro ainda mais da geração da gente que é quase perdida. Não é porque está meio acordado para a história, mas como é que você faz com que os alunos percam o medo da cidade? E aí sim a gente trabalhando com esse material sagrado, esse fogo sagrado, né, que é o aluno, e eles sim, eles leem a cidade e vão nesse carrilhão de esferas, dos núcleos e tudo mais, tem como suprir. Agora mesmo está trabalhando a hidrelétrica de Salesópolis, e que veio através de um convênio do núcleo de aplicação para exatamente fazer aquela coisa, o que é que vai ser preservado, dá para conviver dentro da reserva lá de Salesópolis e tudo, e eles estão indo a campo. A gente não está mais nem indo a campo, a gente está virando sapato alto, merda para vender depois, telha, revestimento, nada contra, mas você trabalhar no curso universitário para vender revestimento depois, peraí, companheiro. Você está jogando dinheiro e tem fora do seu pai e seu. Né? O estudo superior tem que ser propositivo, esse é o grande diferencial de você enfrentar a universidade, você ser um pensante, não ser nem um técnico que é valorosíssimo, mas menos que um técnico, é um vendedor. Precisava de catálogo e economizava, ainda comprava, ainda viajava, ainda tinha uma vida muito melhor do que está dando. Não sei quantas vezes a faculdade. A gente não conseguiu fazer uma faculdade que não fosse paga, porque não tem de onde, a gente não arranjou os mecenas necessários, mas a gente já tem sistema de bolsa de estudo. Então, através desses núcleos, principalmente de extensão, a pesquisa está se estruturando agora, mas principalmente de extensão, e brevemente esses cursos livres, que era a primeira vontade que a gente partisse para curso livre. Curso livre é um pouco a ligação que a gente pode ter com a sociedade, cursos de fotografia, de desenho, de informática, uma coisa meio sem rota, né, sem muito rumo, porque não é aquela coisa pedagógica, mas te dava as ligações com a sociedade. E fazer com que, você indo atrás desse pessoal que está mais nessa periferia, você tem como trazer esse pessoal para a faculdade, o que tem sido um ganho. Quando a gente vai lá, eles vão para lá conversar a respeito e dar as referências. Então a gente pegou a figura do cliente e mudou. Literalmente mudou. E aí, se você não vai ter repertório na história da arquitetura, balela. A arquitetura moderna que nasceu no começo do século passado, ele era absolutamente comprometido com esse processo de liberdade disciplinada que é o que vocês estão tendo agora.
Eu vi hoje de manhã essa coisa de como a definição não é definitiva. Como é que você constrói um dicionário que se autoalimenta, retrocede, mas não é um retrocesso, é só um movimento cósmico que as coisas têm que fazer para poder chegar a certos locais e ser satisfatório o resultado. Essa montagem de universo sempre foi uma meta do movimento moderno. Por isso que diz assim, o modernismo é aquele que não acabou, aquele que não se fez, o projeto inacabado do movimento moderno. Porque a gente começou a não participar do poder, digo a gente como arquiteto, quando se começou a dizer que a arquitetura seria feita, as casas seriam feitas para serem de apropriação do habitante, e não ser objeto de lucro do Estado, ou do empreendedor, do especulador, de quem quer que seja. Quando a gente começou a montar essa equação dessa maneira, o arquiteto é separado da possibilidade de poder e comando, do que realmente decide a gestão da cidade. Então, o que a gente quer fazer, não gosto de usar a palavra exército, porque toda vez que eu uso, o pessoal cai de pau matando mim. Mas literalmente o que a gente quer fazer é um exército de pessoas que possam estar daqui a 5 anos, ocupando as gestões públicas, pesquisando, juntando o que já tem. Porque já tem a quantidade de pesquisa muito boa. Não é recriando a roda, é utilizando as rodas que existem. Então, essa coisa, por isso que o núcleo de pesquisa passou a ser importantíssimo, porque é aquela pesquisa engajada em cima do quê? Como é que você resolve a drenagem? Como é que você resolve a transposição de rio? Como é que você resolve a produção de energia? E você vê que é um urbanismo absolutamente vinculado com o micro e com o macro. Porque quando você não se dedica mais a grandes projetos, grandes projetos são pequenas interferências, porque se você quer realmente criar uma mudança social. Ontem eu estava vendo lá ainda na escola da cidade, teve um cara que estava estudando os impactos ambientais do transporte de loucura, da transposição de um afluente que vai para o Tocantins para alimentar o São Francisco, porque o ACM disse que desviar o São Francisco vai causar muito pouca água para banhar o seu próprio estado, de espírito de corrupção. E aí eles disseram, não, tem-se um jeito, tudo tem jeito, a tecnologia tem um preço muito alto, mas tudo tem jeito. Aí eles resolveram subir um afluente do Tocantins, cerca de 150 metros, ou seja, criar uma escada antigravitacional para lá, para poder alimentar o São Francisco. E o São Francisco, nunca ficar com déficit hídrico a ponto de não produzir energia. Que a grande questão é que a gente irriga com a água do São Francisco, baixa tanto o nível de água do rio que ele não produz a energia que devia. Então ele sobe com essa água para fazer os canais de irrigação. Um projeto que é 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Você pergunta, tem centro de pesquisa? Não. O que vai fazer com a biodiversidade? Matar. Tudo artesanato, que é na base do capim dourado, que está exatamente nas laterais do rio, vai ter que inundar, porque 7 barragens. Boa a vida do... E aí cria uma reserva e bota o cara para fora. Quer dizer, quando eu vou morar no buraco do viaduto, não é porque o buraco do viaduto é um lago. Não é porque eu vou me construir no buraco do viaduto. Não é... Assim, eu acho que uma das coisas mais significativas que a gente decidiu interferir assim, é como a gente constrói o ser a partir do morar, que é uma posição heideggeriana, Como é que você faz com que, ao habitar, ao construir o seu espaço, você se construa. Eu acho que é um pouco que a gente está tentando fazer na escola com profissão. Como é que a gente revendo a profissão, revendo as nossas possibilidades de trabalho, a gente constrói internamente. Porque só interessa o viaduto, o buraco do viaduto, porque do lado do buraco do viaduto tem uma lanchonete que solta cachorro quente pela metade. Tem um microsistema ali de funcionamento que possibilita que o meu buraco do viaduto seja habitável, sustentável. Eu me lembro que tinha uma moça que morava lá, trabalhava em casa e morava na periferia de Recife, numa casinha super humilde, mas eu achava muito bonitinha, de BNH. E o problema dela é que ela tinha que passar 2 horas para vir lá para casa e voltar por 2 horas. Quando eu visitava, eu achava óbvio, passar o final de semana, e eu dizia, o que tem de errado nessa casa? A casa estava com tudo, tinha jardim, pomar, o diabo é que a casa estava a milhas e milhas daqui.
questão do habitat é muito profunda, né? Quando você vê as declarações, não, que eu quero ter minha casa própria, né? Meu refrigerador, minha televisão, e trancar minha casa à chave. Quer dizer, aonde você quer essa casa? Eu acho que é a pergunta crucial, porque eu posso ter uma casa própria e você amaldiçoar o meu nome pro resto da sua vida, de gerações e gerações. Claro, porque você habitar não é essa coisa fictícia de aquisição de bens, né? É essa relação de necessidades. Então, uma das primeiras, dos primeiros contatos, e aí, por isso que eu digo é providência, o projeto é providência, senão parceria ótima. E quando a gente começou a montar essa história... Antes de continuar também, acho que só aproveitando, eu acho que é tão importante, por exemplo, isso é uma das coisas que eu pensei, uma vez eu fiquei pensando muito, vendo a Xuxa dar de presente umas casas, assim, eu construí uma coisa para uma pessoa que ela queria muito e tal. Mas justamente desrespeitava todo esse onde, como essa pessoa. Aí eu falei assim, como é que vai sobreviver isso aí? Né? Quer dizer, que futuro pode ter uma coisa dessa? Quer dizer, não tem projeção, não tinha uma projeção possível. Como o homem é um bicho adaptável, a gente vai se adaptando. Mas o custo é muito alto dessa adaptação. Mas era assim, mas era gozado porque ela faz no lugar em que a pessoa está. É isso que eu quero dizer. Então aí ela leva umas coisas muito estapafúrdias para um lugar como que se sustentam aquelas coisas naquele lugar, mesmo porque os vizinhos todos vivem de outra maneira, tudo é diferente. E aí aquela casa, de repente, equipada até as tampas, né? Montes de coisas que, inclusive... Se quebrar, vai ficar quebrado. Quebrado, ou assim, também umas coisas que é um excesso, uma coisa assim. E eu estava pensando, eu acho que também você tem a falta e tem o excesso nos dois lados, a coisa peca, né? Quer dizer, no sentido de que não dá também, né? Não dá para manter mais, não dá para manter menos. E aí só dá para ter essa questão de vida, aproveitando essa tua intervenção, se você tiver um diálogo franco e aberto com quem vai habitar. E aí começou a providência, que eu estava aqui, né, começando a falar. Essa providência que você não sabe de onde vem, que existe, que sabe de onde vem, mas não fala, porque não interessa. Né? Que foi, quando a gente foi às comunidades, leia-se Jardim Ângela, Capão Redondo, onde chamaram a gente foi, Paranapiacaba, Sapopemba. É muito claro o que eles querem. É absolutamente claro o que eles querem. Então, no caso do Capão Redondo, que era uma coab adventista que tinha um terreno que eles jogavam lixo e eles queriam fazer daquilo uma praça. E aí veio o Aziz Abissaba, eu até falei quando a gente se conheceu nisso. O Aziz tem uma teoria, Aziz é um geólogo iluminado, é da velha guarda das mais iluminadas. Ele disse assim, olha, eu estudei muito o sistema de praça americana, que tem essa praça americana de 0 a 3 anos, porque tem brinquedos determinados, X, que não cortam, não amassam, não engolem. Depois de 3 a 7, outro, porque o menino está vendo como é que coordena a concreto. Depois de 7 aos 14, porque está começando a muscular. Depois dos 14 aos 18, porque começa a namorar. Né? Depois, adulto precisa, praça quase, né? Só final de semana, etc. E velho, porque velho, né? Tem que descansar, sei lá, tem que passar o tempo, tem que esperar. E aí ele não abriu as praças para cá, e os equipamentos classificados, ele fez, não, vamos fazer. A praça da periferia, olha, um geólogo. Você vê que está em todo o campo, arquitetura, e é conhecimento da entranha humana. A praça para a periferia é uma praça que fique os velhos e os desempregados em suas condições de tempo, verificando o adolescente e a criança, as mães principalmente, porque ele coloca grande esperança da melhoria mesmo de vida em todos os aspectos, né? Na mulher, porque cria e cuida, né? Isso a gente faz assim, enquanto cozinha, enquanto lava, enquanto estuda, e aí ele coloca mesmo na mulher, e aí a mulher tinha o clube, o que seria o clube das mães, sei lá, não sei se é esse, porque ela viria os filhos. E aí ela controlaria se tem droga, né, se o tráfico está acontecendo. E você assim, mas como é essa situação interna daqui? Você sabe onde as coisas se dão? Cara, eles têm mapeado, isso é um urbanismo precioso, eles têm mapeado todos os pontos de acontecimentos. Então, onde se passa a droga, aonde se faz os amigos todos,
aonde se namora, aonde se joga bola, aonde se bebe e se permanece muito tempo infarniente, aonde pode-se ter o tipo, tudo mapeado como se fosse um esquema, assim, né? Um mapa humano, espacial, socioespacial. Então, quando a gente pegou aquele material, colocar o que a gente sabe ali dentro passou a ser muito agradável. Porque não era só conviver, ver a consistência do que fazer. O que você... Não, precisa de um espaço para jogar bola, precisa de um espaço para tomar banho, porque eles vão para casa, jogam bola e tomam banho, né? Vai suadinho para casa, de fazer uma sopa, de fazer um feijão, de fazer uma coisa boa e que tenha um fogão bom. Olha pouco. Né? Ninguém estava pedindo espremedor de laranja, né? E ninguém precisa disso, o espaço para os cães ficarem, ter um curso. Então, isso é um rudimentar do rudimentar da arquitetura e do urbanismo, se bem feito. Aí eu digo, a questão da escala é realmente muito próxima. Se bem feito, arrumado, um custo acessível, não o custo da pobreza miserável, que é outra coisa que eu acho que a gente tem que lutar contra. Porque é impossível a gente viver num espaço menor do que está se vivendo hoje. Né? Porque a gente tem uma casa para 5 pessoas, 45 metros quadrados. Não tem mais de onde tirar. A não ser que a gente comece a dormir assim, no pé. Pode ser que melhore, o Japão está quase nisso, né? Engavetando o Japão. Mas, não, chegou um chinês, tinha um escritório que eu dividia com 300 pessoas, que era uma casa antiga, do Davi Libeskind. O Davi Libeskind é arquiteto que fez Conjunto Nacional, lá de São Paulo, na Avenida Paulista, que é o melhor projeto de urbanismo da Avenida Paulista. É sensacional. E aí o hall de distribuição dessa casa era uma coisa assim de uns 3x3. O chinês chegou e disse assim, eu moro numa casa também desse hall. Ou seja, não dá mais para tirar espaço. E é uma ficção. É uma ficção porque não é aquilo que custa. Não é a metragem que custa. Porque você não vai tirar grana, metal, bolsa sanitária, vai ter o mesmo preço. Né? Água, luz, esgoto, telefone, calçamento, meio fio, é o mesmo preço. Então, não é a questão da metragem, se você está numa casa de 90 metros quadrados ou de 45, que vai diminuir. Você mexe com essa equação, digamos assim, 20% no valor da obra. Você mexe para ficar, sei lá, 3% mais barato. Mas quando você vai no cômputo mesmo do urbano, é uma falácia o que eles estão fazendo com os projetos habitacionais. É uma verdadeira crueldade, para dizer em bom português. Ora, se você cria um certo contingente humano, né, propiciado pela escola, em cima dessa visão, que pode gerir espaços privados, aonde o espaço público e o privado não seja mais do que a possibilidade de você franquear os térreos, por exemplo. O World Trade Center ninguém fala. Falou que era muito alto e caiu. Mas a coisa mais bonita daquele lugar, em Nova York, é que você podia transitar, não importa quem. Claro, se você tivesse mais bem vestido, você era mais bem tratado. Mas não importa quem, podia transitar no térreo, porque o térreo era liberado para o público. Claro, até determinada hora, depois acho que 12 horas, meia-noite fechava. Mas imagina todas as construções da Avenida Paulista, das avenidas aqui, eu não conheço. Eu já vou conhecer para nós. Mas dos grandes edifícios, se todos os térreos pudessem ser transitados. Porque tem livraria, continuaria o comércio e o serviço normal, só que você não ia ser restrito só a calçado, que é o Conjunto Nacional, a visão do Conjunto Nacional. Você podia até fazer a cobertura transitável, porque ele já tem com isso, e o térreo também. Aí vem os teatros. Quanto que é o Conjunto Nacional? De 1945, ou seja, eu vou confirmar, viu? Mas eu acho que é da década de 40. E que não vingou, né? Você tem isso, a Fiesp, que é semi-público, semi-privado, onde é que começa um, onde é que termina o outro, quando começa a mexer, que eu acho lindo. Vocês têm um espaço aqui, que é o espaço... são 4 arquibancadas assim. Centro de convivência. Centro de convivência. Eu acho que o projeto é tão inteligente. A primeira coisa que ele faz é confundir o que é público e o que é privado. Eu fui conversar com o cara que estava limpando, e aqui tem um problema de limpeza seríssimo, porque o pessoal que limpa dentro da secretaria não limpa fora porque é público. E o pessoal que limpa fora não limpa a escada porque é coberta e a coberta é privada. Começou a ficar bem melhor do que aquela coisa segmentada.
E assim, tem projetos que são para Aí ninguém limpa nada. Aí ninguém limpa nada, mas aí até então é questão de uma gestão mais inteligente, né? E aí vamos, né? A gente faz, que é um pouco que está se transformando o ensino, né? Você finge que ensina, eu finge que aprendo, depois vou vender persianas. Você vai me encontrar ali na fábrica de azulejo, que tristeza. E outra, um contingente de pessoas muito grande. A arquitetura tem, acho que 30, só em São Paulo tem 32 escolas soltando, assim, carregando arquitetos. É muita gente para pouco plano, né? Então, essas interfaces desses núcleos, que estão agora se tornando um pouco mais visíveis. Mas há um uso político, não tem muito forte dos arquitetos? Tem, porque ele mexe com o traçado da cidade, ele mexe com aquele negócio do envolvimento do urbano com o social, isso se presta. Se presta, você está mexendo no urbano, está mexendo no social. E uma das coisas também que é outro atropelo, que a gente vê se arrepia, mas não adianta, esse a gente vai ter que conviver. Porque sempre que você é chamado para interferir na comunidade, quem está por trás normalmente o PT, o PSDB, né, são mais as oposições. Mas é impossível você trabalhar politicamente, impossível. Aí você fica assim, não, eu sou um técnico, eu disse, mas tomara que o maluco não ganhe no chão, porque eu não vou. Né? Assim, tomara que essas figurinhas que a gente sabe, porque não dá. Para certas coisas não dá para fazer. Mas assim, são discussões cautelosas em cima do que e como se portar. E é como se fosse uma situação nova, uma profissão tão antiga, né? Mas vocês imaginam, antigamente era o sacerdote, o faraó e o arquiteto. Né? Estava lá. Poxa, maravilhoso, né? Aquele cara serviu, imbecil, mas estava ali para fazer exatamente o que mandasse. Quer dizer, não tem mais essa figura e nem quer ser mais essa figura. Quem se prestar a ela, que vive basicamente e normalmente ganha bem. Mas agora não tem nem mais essa ilusão. Se ganha muito pouco, a profissão se ganha cada vez menos. Tanto é que a maioria está se vinculando ao ensino, ou por abnegação, ou por algum tipo de, pelo menos eu tenho fixo, né? Porque o móvel é uma desgraceira só. Bom, eu não estou só nessa história, eu acho que assim, tem um pouco do método, espera um pouquinho, tem um pouco do método que eu queria mostrar para vocês, principalmente no núcleo de aplicação. Porque aí a gente já vê como é que se você não for para o campo. Eu me lembro que no meu mestrado vocês veio fazer uma estação na Antártica, no Polo Sul. Porque estava lá a questão tecnológica, a questão de sobrevivência, você errou, você se ferra. Errou, dançou. Tanto é que a quantidade de lugar, assim, mais abandono de lá. Não deu certo, abandono lá. E assim, eu passei 1 ano e meio só vendo fotos. Foto de satélite, foto aérea, foto de outras pessoas, de pesquisadores. Eu fui no lugar. Quando eu fui, foi um soco no estômago. Não parecia metade do que parecia. Então tem que ir ao campo. Não é só para ver as pessoas, e principalmente para ver, mas para ver a eloquência do território. Aquilo que você dá, o espaço, aquilo que você tem como na passadas lá. E o que é que o território te fala? É absolutamente assustador. E o olhar de um arquiteto cada vez mais é treinado para quando você chegar lá, saber onde é que o calo dói. Porque é muito escancarado, não deu certo espacialmente, você tem primeiro deslize, pode ser Disneylândia. Primeiro deslize você entende, é a ponta, sabe, a pista. E dá uma pista, você sai correndo atrás, porque é muito claro. Né? Como você olhar aqui e saber, as tubulações são externas, você já sabe de que é feita a parede, como foi construído, o que está dando problema de vazamento, aonde dá, por onde está o duto de passagem, é infernal. Tanto é que eu costumo dizer ao aluno que é a melhor profissão, porque você está triste, você fica só assim. Faz o resto do dia, não tem nem se preocupar com pai, mãe, marido, não. Porque está tudo ali. Como é que emenda, fica passando a mão, é bem assim, tem outra amiga que fala assim, é feito diabetes, você descobre que é fodido, não Bom, aí essa coisa, e aí vem os agentes, porque como a gente é pouco
como profissional, para conciliar a população, você tem que saber onde estão os cabeças, né? E como é que eles fazem a sua própria gestão. Claro, você vai trabalhar com poder, ilusão, se você pensar que não vai. Então, é melhor você dizer onde é que eu quero estar para não estar onde não desejo. E aí, essa consultoria que a gente pode fazer multidisciplinar, esse planejamento, esse projeto, você vê que aonde está o arquiteto antigamente? Está nesses 2 primeiros quadrinhos laranja. A gente parava aí, aqui foi até aí, foi, chegou onde a gente conseguiu chegar. O que é que a gente quer? Acompanhamento e registro de obra, porque aí você sabe onde é que estão os principais problemas de projetar. Onde estão, e a gente faz concha acústica até hoje. Você já viu alguém cantar na concha acústica de uma praça? É muito raro. Uma vez, né? Assim, quer dizer, não é que abaixa a concha acústica. Se funcionasse a concha acústica, eu não estava dizendo nada aqui. Mas você fazer uma concha acústica que funciona. Ela não funciona como rebatedor. Ela só fica ali. Mesmo aquela de Hollywood, que é aquela bowl, aquilo é uma porcaria de acústica. Aquilo só funciona com elétrico, acústico. Mas assim, a acústica mecânica, que é falar aqui, como a gente falava no teatro grego, que você falava e o som levava, rebatia, né? Era do tamanho que rebatia e não fazia eco. Você tinha que falar devagarinho, cantar, criar uma máscara, mas não ecoava que você estava dando a dimensão certa. Nossas costas de prática são muito ruins. E é um erro de projeto. Por quê? Porque o cara se dispõe a fazer tudo. É uma profissão interdisciplinar. Não tem jeito. Porque assim, ela nasce, vê que prepotência desgraçada. A gente vai nascer na junção da arte, da técnica e da ciência. A gente vai beber nos 3 potes. Numa situação que a arte passou a ser repetitiva, que é quando a arte começa a ficar velha. Porque descobriu a solução e jamais ela vai ser emanada à arte de novo. Quer dizer, a arte que, na sua origem, tinha como método a mesma designação da técnica, fazer arte, fazer técnica, para o latino e para o grego, era a mesma coisa. Uma coisa está solucionando um problema e aí você solicita todos os conhecimentos, todas as possibilidades, todas as inspirações para fazer. E aí, nesse ato de fazer, em fazer, você está irmanada com a arte, porque não tinha entre arte e técnica nenhuma designação. A gente vai pegar as artes completamente resolvidas. Você pode pegar um manual. Aqui você tem como fazer um muro de arrimo, como fazer um muro de concreto, como fazer esse arrimo de terra. Quer dizer, a arte passou a ser um manual e não mais a concepção. Então, o que a gente quer é voltar à arte como a origem das soluções. E você só tem isso quando você começa a fazer perguntas que não tem solução. Então, o que a gente fez dentro dessa escola no começo é fazer perguntas que não têm resposta. Eu adorei quando ela não está aqui, quando você não é a reverência à resposta, a reverência é a pergunta, porque é quando você começa a mudar, né? Então, uma profissão que é absolutamente prepotente, porque a irmã bebe no pote da arte, bebe no pote da técnica, e bebe no pote da ciência, porque quando você diz assim, não, o que precisa é um vidro que entre luz, mas não sai imagem, ou que entre luz, mas não entre som, que tenha essa cor, mas que não ofusque o navegador aéreo. Quando você pega isso, você vai fazer o quê? Você vai lá na ciência e diz, olha, eu quero esse tipo, né, é polímero, é acrílico, que diabo é isso, é vidro. Então você bebe nos 3 potes. Ao mesmo tempo, você quer resolver tudo só. Impossível, absolutamente, pela quantidade de problemas. Isso eu estou falando do objeto. Quando esse objeto vira rua, vira casa, calçada, quadra, cidade, depois vai ficando exponencialmente complicado. Então, o que a gente quer é exatamente dessa condição de diálogo, só isso. E a gente não fala e o cara retorna e você não tem repertório de entender a resposta. Não há condições. Então, essas obras, esses acompanhamentos e registros é um pouco para ver onde é que a gente está indo e onde é que está errando. Após a ocupação, que a gente sempre acha que é ir, ver onde é que estão as goteiras, onde é que estão as falhas, não é propriamente isso. É isso, porque isso é um relatório técnico. Mas aonde é que você supunha que ia socializar e não está socializando? Onde é que esse espaço que você tinha a ilusão de alguma... Porque o diabo tem toda essa prepotência e incompetência do campo. Porque mudança, ninguém ia fazer.
Não é a arquitetura que faz, ela só suporta. Ou não. Tanto é, se Brasília fosse o que era, a gente não estava nos maus lençóis. Brasília nasceu para ser uma cidade socialista. Estava lá, até no memorial descritivo do Lúcio, do Oscar, era para ter plenários, era ser pública. E aí se prestou a qualquer tipo de regime, né? Quem faz o espaço é o humano. Então, hoje, a gente se debruça no humano, não tem espaço nessa história. Ele vai ser sempre fazendo discurso, uma prática e vai morrer feliz. Bom, e a ação, essa coisa da ação construtiva local é que muitas vezes você pode usar a mão de obra local, mas é mais do que isso também. É fazer com que o local passe a ser uma enzima para outros tipos de atividades semelhantes. Então, você percebe que para o tamanho da encrenca, não dá para fazer com um grupo de arquitetos de 40 anos. Não tem como, 40, 50 anos é a faixa agora nossa. A gente, quando se encontrou, tinha de 20 a 30. Agora já... A gente se encontrou há muito tempo, em 90. Foi a primeira vez que a gente se reuniu para fazer essa escola. Quer dizer, agora já está tudo com 40, 50. É a melhor idade, cara. Porque você já não está mais naquele rompante, né? Que você sabe. E a gente já está tirando de letra, não briga mais, sabe? Quando briga, você fala, amiga é para essas coisas. Né? É isso. Então, um estranho, então está ficando melhor. E essa ação construtiva local, se a gente puder fazer com que esses núcleos sejam enzimas, a coisa começa a ser muito mais rápida. Existe PG para tanta desgraça, né? Porque não pode existir PG para melhoria, né? Uma progressão geométrica para coisas melhores. Bom, e isso se transformando em projeto didático pedagógico. Aí você vai dizer assim, está funcionando, a gente está na primeira turma, e tem um grande privilégio, isso quem é professor vai entender perfeitamente, porque a turma que foi admitida a esse vestibular foi uma turma que chegou num prédio que estava em reforma, um prédio velho, no meio de uma zona, literalmente. Os pais vendo aquela coisa, ou comprava a briga, ou não era para estar ali. Então, quem realmente... E teve seleção, porque teve gente que não dava, não tinha como, né? Não foi aquela, põe todo mundo para fora, e para dentro, vamos ver quem é que sai. Não foi bem isso, houve seleção, mas entrou um grupo de pessoas muito maduras. Claro, um problema de aprendizado, porque a arquitetura não se aprende na escola. Você aprendeu o que era arquitetura na escola? Ninguém. Mas a gente aprende quem foi Tintoretto, Michelangelo, né? A gente aprende até quem foi Beethoven, Bach, arquitetura. Então, entra, a não ser que tenha um pai arquiteto, um amigo arquiteto, já tenha desbilhotado esse mundo, já seja mais velho, então é uma coisa que falta uma formação muito grande. Então, quando você se debruça nesse cinema, eu estou achando linda, né? Desmistificando essas... E é uma formação desgraçada, porque você tem que criar mitos, preservar os mitos, para você ficar amigo do rei. Não existe coisa mais drástica do que isso, né? Tem mais rei, não tem mais rei, acorda, não tem mais rei. Não tem mais nem, tá nem nu, não tem. Né? Você está procurando um lugar errado. Não vai achar. Então, essa série de constatações, assim, ou a gente faz alguma coisa, ou vamos fazer, né? Farniente em outro lugar, né? Tem tanto lugar bonito lá, ia ficar em Porto de Galinha, pescando. Mas aí, esse grupo se identificou e foi. Então, agora eles são... Para o primeiro ano são 23 professores, porque a gente quer fazer a formação do segundo ano a partir do primeiro. Então, estamos recebendo, quer dizer, a gente vai receber o primeiro salário. Então, eu só fico mais tranquila porque eu fui na USP, eu acabei de passar na USP. E aí eu vou receber o pior salário da minha vida. Ele estava muito mal, eu disse, então ele não está tão ruim, mas já está muito bacana. E a intenção é que a gente tenha bolsas de estudo, com o passar do tempo, por conta dos núcleos. Se não, está pagando 950. Eu não poderia ter filho que estudasse nessa escola. Não, ia entrar na USP muito menos. Né? Então é cara, mas a maioria está tendo possibilidade de fazer a bolsa. Não é uma bolsa, tem que ser renovada, ele está estudando. Tudo está sendo feito, o bom é isso. E o grande aprendizado é saber que a gente, nesse terceiro setor construído, é muito similar com o restante da cidade. A gente não tem mais castelo. Então essa coisa, a gente tem metas, tem a busca das possibilidades, e nisso, metodologicamente, fica muito parecido com toda a cidade que luta, trabalha, que opera, que faz. Né?
Não tem mais. Eu gostei muito dessa situação de não ter castelo. Até porque eu nasci fora das muralhas, então eu gostei porque eu me senti muito identificada. Né? E esse grupo, e eu trouxe esses caderninhos para vocês conhecerem todos e saberem um pouco mais da proposta. Eu mando mais para mim. Era mais para dar essa apresentada e dizer que a gente quer verdadeiramente. E aí foi a reunião mais burocrática que eu já fiz também. E aí eles recuaram, porque a gente não ia passar. Quer dizer, é um processo que aviso logo, não é fácil. Junto os aliados que sejam irmãos ideológicos, irmãos, porque eles partem para a pancada. E a gente estava, depois a gente ficou falando com o pessoal do MEC, que é mais próximo do Paulo Renato, que não chega, não é uma história do ministro, a história é todo o Estado para. E ela disse a gente, vocês não foram aprovados pelos seus próprios pares. Quer dizer, então é uma luta. Agora, quando você é aprovado, as coisas se abrem, as portas se abrem, outras coisas se fecham, mas outras coisas se abrem. Mas é um embate assim, não desiste. Tem essa ideia, não desiste para tudo, não desiste. Porque vai ter uma hora que você vai pensar, não, acabou. Não tem mais Lenin com creme, mas sempre tem um que acha que não acabou e você vai na onda. Uma hora você comanda, outra hora você vai na onda. Então, estar com muita gente é importante por causa disso. É imprescindível trabalhar em equipe, não só no projeto, mas nessa sobrevivência, dessa fase, dessa rota, né? Essa rota de catástrofes que a gente vive. Só ver uma eclosão ali, uma bomba ali, uma tentada lá. É importantíssimo ter esse um. Acho que, eu não sei se foi exatamente para isso que você me chamou, mas eu acho que tem solução, a gente tem um papel profissional muito claro para jogar no lixo, né? Como profissional. Aí você vê, um pouco para vocês entenderem quem é que está procurando a gente e que pode nos procurar. O Instituto Sol da Paz, que é uma ONG de desarmamento, acredita que a cidade pode ser desarmada através da educação e dos esportes. É assim que eles armam, linkam o imaginário e os recursos dele. Ele está trabalhando com eles. E aí que se hermana com o Espaço Criança, Esperança, Rede Globo. Quer dizer, tem os parceiros que você jamais imaginaria que ia trabalhar. E é bom que ele imagine mesmo. Tem os que não dá, mas tem os que dá. Aí você começa a rever um monte de coisa, conversa a respeito, sai da casca, né? O Instituto Camargo Corrêa, que é uma empreiteira, o Camargo Corrêa é uma empreiteira que já construiu um bom pedaço do Brasil. A gente sabe que toda empreiteira tem grandes negociações internas e ilícitas. Eles procuraram a gente para fazer creche para os funcionários. E aí a gente reviu todo o sistema de creche. Por que não tem creche em prédios de mais de 8 andares, por exemplo? Tem um andarzinho para cima, tem creche para aquele andar. Porque não adianta, você trabalha, você mora aqui, outro em Goianás, outro na Tatuapé, outro em Campinas, e trabalha tudo naquela mega empresa, porque é onde tem trabalho. Aí você pega uma creche e logo coloca lá. Nem sempre você vai pegar a sua criança e jogar lá e voltar. Né? Por que não tem unidades urbanas que são creches em pequenas quadras? E para todas as classes, é um serviço como tem. Tem farmácia que não acaba mais. Né? Quem não trocou uma farmácia numa creche, por exemplo? Para cada 2 farmácias, uma creche. Podia ser, né? Já que a gente está legislando aqui, acordo jurídico, o estatuto da cidade, a gente poderia ter umas propostas assim. Bem, pode ser que não funcione, pode ser que a gestora seja uma malfeitora. Mas a gente vai determinando. Mas tem que criar os recursos, criar as possibilidades. A Secretaria, aí que está a Secretaria de Juventude e Esporte lá. Não, você vai dizer assim, não, é uma equação de custo-benefício. Né? Porque o que base, né? Esse custo-benefício. Exatamente. Quando você vê que as próprias empresas já estão muito mais abertas para fazerem projetos sociais, porque o retorno é... Olha, eu vou contar uma coisa. Se você começar a trabalhar socialmente, o retorno é exponencial. E não é só de grana, não. É de tudo que lhe faz feliz. E isso também é uma coisa que só se descortina quando vive. Não tem, né? É uma lixida longa vida por um bom tempo, digamos assim. Aí o Instituto Eco Futuro, que está com o Parque das Neblinas, Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, que é ligada diretamente ao Alckmin, né? Lá foi a gente toda. A gente não tem nem roupa para ir para falar.
Mas, enfim, estamos lá para resolver. Aí mostra o projeto e fica, arquiteto é um bicho de saliva. Tem que fechar a boca para ninguém ver. Eles mostraram todo o córrego de Sapopemba. Sabe o que quer dizer isso? Você vai ter informações de todas as drenagens, esgotamentos, traçados de rua, de um filé de 8 quilômetros da cidade, onde está o sistema viário, uma das artérias mais importantes. Os meninos vão ter pano para as mangas, babados, saias rodadas, aquela moça hoje com aquela saia enorme, né? Aquilo é pouco. Então você pensa, não só isso, uma possibilidade de fazer com que as pessoas tenham área verde, né? Área de congraçamento, de socialização, que não, um lixo não passe na porta. Aí, então assim, mas isso é o trivial. Trivial, meu querido, mas ele não tem um corpo técnico dentro das prefeituras que faz. Não, aí tá. Então não é o trivial. Isso é onde ia desembocar também, né? Você fala isso, tem essa perspectiva, quando você fala, não, tem que pôr a mão já. E aí, eu continuo a dizer, essa contradição com o político, agora a política administrativa, que não se vê nessa posição que você está mostrando que é uma posição possível, né? Aí a grande contradição é que você vai, a população vendo no desenho a possibilidade de juntar o possível numa fórmula. Você sabe o que é mexer com o simbólico dessa natureza. Não é pouca dimensão. Vê o político louco pelo técnico para fazer o simbólico para poder. E só falta você. E a gente desovando milhares de vocês, assim, sem fazer nada. Quer dizer, é uma contradição tão assustadora. Quando a gente deu o pé, aí, que eu digo, é maior do que você. É muito maior. Quando a gente começou a mexer nessa história, começou a tomar corpo, começou a entender o papel, é maior do que qualquer um. Fica morando. Aqui está a favela, né? Assim, aqui está o conjunto habitacional, os condomínios, né? Você sai do seu condomínio, pega o seu carro, vai para o shopping. É uma arquitetura muito extravagante. Depois você pega o seu carro, vai para o seu business center que está aqui. Vai para cá, que é uma praça murada. Porque está aqui muito perto, melhor não. A gente, olha como é difícil. A gente quer melhorar isso de tal sorte que isso acabe, que isso seja transitável, que o business dê mais aberturas para a cidade. Ninguém quer fazer revolução. Porque até a gente não sabe o que fazer depois de destruir tanto, e fica com aquela vontade de destruir mais. O ser humano é esquisito, você sabe. E aí o que a gente quer é melhorar isso aqui. Quer dizer, melhorar a periferia de só que não tenha mais medo de criança. Medo de criança para mim é o fim da picada. Não tem mais medo, o que você vai fazer? Não, mas quando eu discuto aí com as pessoas de condomínio, eu falo assim, por que em vez de vocês investirem em fechar condomínio, vocês não investem justamente em abrir para esses outros espaços onde vocês têm esse medo, né, deflagrado, então, que ali teria violência, não sei o que, se estivesse ali meio organizado, né, é um passo impossível, mas aí que vem, né, o simbólico, ele é regido agora por um político que não é esse da política aí fora, né, que são as relações de poder mesmo, né, aí é que está na base. Essas relações de poder simbolizadas, elas não permitem nem que se escute o que está ali nesse lugar. Né? E o que a gente está querendo é que se criem pessoas. Né? E aí cada vez mais, por isso que eu acho que a interligação das escolas é essencial, do congresso, de tudo, de vivência mesmo, que tem pessoas que vão dizendo a mesma coisa. Né? Despoluir o rio, despoluir o rio, despoluir o rio. Chega uma hora que vai dizer, vamos despoluir o rio, senão a população sai e cai de pau matando. Tem certas coisas que é simples, não é? A gente não está tractanando a bomba atômica. Aqui também é simples, né? É difícil fazer, mas deve ser simples. A gente tem que criar determinadas cantilenas para criar nosso simbólico mesmo. E martelar, e ter uma lógica, e ter uma facilidade de compreensão, porque você vê tudo muito fácil. Por que a moça lá do Capão Redondo queria? Uma praça para poder ver se a menina estava dando e seu filho estava fumando. Só isso. Né? Porque se era para dar quem tomasse providência, era para fumar quem tomar outras providências. Só também, não ia matar a menina nem expor
julgar a criança, porque eles são muito mais humanos do que qualquer possibilidade de perspectiva, né? Contrária, é de uma humanidade muito grande, porque sofreu tanto. Então, essa convivência está sendo muito profícua. Está duro, tá? A gente está precisando, inclusive, engraçado, tem 60 arquitetos vinculados, é difícil, aqueles que querem trabalhar nos núcleos de cara, porque a gente está ganhando pouco, né? A vida não está fácil, a gente sabe. A aristocracia, aquilo que existiu, né? Que é aquela coisa, eu trabalho pelo ideal do social na minha terra, que todos sejam felizes, etc. Não está tendo, o Brasil passou esse capítulo, faltou essa aula, né? Não teve condições de ter um país colonizado, uma classe que debruçasse do bem-estar pela condição humana. Então está sendo até difícil. Alguns iluministas tentaram. Então a gente tem. Mas como é que conversas isoladas? Conversas isoladas. E aí eu acho que o papel da gente é juntar as forças mesmo. E é ótimo. A periferia como cliente é uma periferia sem nenhum tipo de. Mais por uma questão geográfica mesmo. É uma ótima cliente. É de uma sinceridade, é de uma humildade. Não são. Seja dizem que paga porque tem para pagar. E paga. É de uma sinceridade. Tem todas as brigas, tem todas as lutas de poder, internamente é uma loucura, é uma sarceira, é igual. Inclusive igual. Mas eles têm uma seriedade com o seu trabalho profissional. Coisa que ninguém vai pedir mais um bendito de um neoclássico francês, entendeu? É isso que eu estou querendo chegar, assim, a cultura que eles têm é suficientemente pesada, grande, densa, para absorver o que é um projeto arquitetônico. Muito mais do que gente que está querendo saber se sai água do chafariz, do meu tio, né? Do meu nome. É aquilo. Quem quiser, é aquela coisa ter por ter. Não dá para projetar por ter é terrível. Não tem limite. Quer dizer, quem faz as decorações ganha rios e fundos de dinheiro, mas sem conta, são 6, 7. Né? E fica aquela coisa tudo igual. Nada contra, mas tudo contra, sabe? Atualmente é assim, nada contra porque está aí, né? Mas não tem porque estar a favor desse modelo. E principalmente quando você faz na escola, que é uma coisa de um papel mesmo. Agora, quando eu falei justamente, né, como é que esse discurso começa... A colocação de meio fio que permita que a cadeira de roda passe sem cair, sem tropeço, que a gente não tenha fundo, que a gente vá atrás. E é uma coisa, você vê, vai atrás de um asfalto que não tem buraco, por isso não é coisa de arquiteto. Pode ser até que ele não esteja lá na liga do petróleo, mas ele vai estar sabendo onde é que tem uma liga que funciona e que pode ser colocada. E quando ele for projetar, especificar o material. Claro que vai ser mascarado. Certamente, às vezes, essas coisas técnicas melhores de você. Então, como é que a gente subsidia isso, vai atrás? É um cara que é esclarecido, tem que ser esclarecido por obrigação. Então, quem quer na escola é fazer que esse esclarecimento seja pleno. E o cara tem que saber mais do que faz. Tem que saber mais do que faz. Até porque o fazer mesmo é simples. Então, o cara quer um reduto que seja possível viver bem. Né? Para poder não ter calor no quente e não ter frio no frio. Né? Abrir uma janela e ter algum pouco de inspiração. É muito pouco, porque o humano quer, não é. A gente tem muito mais fantasia na cabeça do que o homem quer uma coisa misturada, não é. Você vai conversar, mesmo com os mais requintados, ela quer ser admirada na fachada, que a filha tem uma grama bonita, que me solte. É fácil, não é? Agora, claro, não é uma coisa que você dá em 5 anos na universidade, você tem que ralar muito. Eu tenho 20 anos de formada e é de 10 anos, não imagina, 5 anos para cá que eu comecei a entender a dimensão do negócio. Lindíssimos, viu? Vocês vão ser absolutamente bem-vindos. Eu não falei um pouco da estrutura curricular, mas só um pouquinho. Não, já está 4. Era só o seguinte, a gente viu que não adiantava. Quando o departamento a gente foi o primeiro a cair. A segunda coisa que a gente fez, que unisse, foi a criação de um tema. A gente já estava no primeiro ano, acho que quando tivemos 5 ou 4, um tema que fosse contemplado por todos os anos. Que, claro, que é um tema amplo. Esse ano é meio ambiente, que é tudo. O outro é técnica. Eu também, técnica vai ter um grande arsenal para aprofundar determinadas coisas. Outra é habitação. E por aí vai em macros temas para a gente ajudar a fazer a estratégia de pegar
determinados projetos que o Brasil teve. Então agora a gente está tendo projetos das barragens, das hidrelétricas, e nisso a gente está entrando no território, porque não adianta resolver São Paulo, não adianta resolver Campinas, se Aricuri exporta a gente para cá. Não é verdade? Então você tem que encarar o território como essa coisa expandida. A cidade como essa concentração de cultura e essa emanação de cultura. Então é por isso que não tem mais cidade-campo, né? Quem está falando cidade-campo não faz Saiu um pouco. Que é aquela coisa. Que é exatamente onde tem um tentáculo da cidade, é cidade. Ou por internet, ou por um telefone, por interurbano, é cidade, acabou. Não tem cidade, tudo bem, muda, o pedestre aqui é pedestre, mas lá é um paisão. Mas, assim, em termos de dimensão, não dá mais nem para fazer esse tipo de... Oricuri, porque São Paulo é São Paulo. Porque São Paulo absorve mal e porcamente e o cara que sai de lá na cerca. E ele foi, né, saber a inter-relação. Por isso que eu acho muito bonito a rede que vocês estão fazendo dessa maneira, cristalizar, não nem cristalizar, mas transparecer a maneira de fazer o conhecimento, essa rede, né, que vocês estão montando, que é onde eu ponho um link. Porque janeiro aqui tem mais gente do que junho, ou vice-versa, né? Não, porque chega. O censo chegou nesse parrela desgraçado agora, porque tem uma população que está e uma população que vem. Então ela está aqui ou está lá? Trivial. Tem uma outra classificação. Os transeuntes. Mas não, tem que ter local, saber renda, saber se tem família, se tem raiz. Só da raiz tem que ter. Importante. E isso dá, quer dizer, como é que a gente cria o conhecimento, como é que a gente linka os que a gente conhece para dar conta do que a gente é, que é muito maior do que o conhecimento que a gente gera. O grande esparrela é esse. Né? E as coisas são muito claras. E essa convivência de velho com novo, ou seja, professor e aluno, não é besteira que a USP faz, desculpa, assim, a federal, as estaduais, eu não sou muito doutora no assunto. O cara 70 anos joga fora. E não tem instância que esse cara com 70 anos devia estar fazendo todo o aparelho de consulta do Itamaraty, da Secretaria de Ambiente, e tudo. O cara está na sua efervescência. Joga fora, o cara tem um desgosto, não é 5 anos depois. No Brasil você não tem estatuto para pesquisador sênior, você só tem o júnior. Que está em todos os lugares, mas chega lá na cabeça. E aí você vê o que fizeram com a biodiversidade da gente. Deixaram de fazer, né? Porque não fez nada. E a gente está perdendo território, conhecimento, tudo. Porque o pesquisador, eu pensei realmente que esse governo, no sentido não do personagem, mas do que poderia significar alguém que tivesse ligado à universidade. A pesquisa está esquecida, né? O país foi tão retalhado. Tiram, querem tirar.